Shalom, meu povo, graça e paz. Bom dia a todos vocês que estão conectados aí por esse vídeo. Deus abençoe sua manhã, que Deus possa te inspirar e te encher de fé para que esse dia seja um dia extraordinário na presença do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês um texto, tá, para que nós possamos orar junto. Tem os pedidos de orações que estão sendo colocados aqui nesses vídeos. Quero orar aqui junto com vocês nessa manhã, trazer uma palavra de meditação, para que você rumine essa palavra durante o seu dia e sinta o Espírito Santo trabalhando no seu coração, sinta Ele te apontando para uma direção de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1 também. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos e não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores. Esse é um salmo de Davi. Davi, ele tinha ciência, tá? Que para você buscar felicidade, você precisava de ter algumas ações que iam compor essa vida de felicidade. A primeira ação, escolher os ambientes que você anda. Existem ambientes que dentro do ambiente tem pessoas, e essas pessoas acabam tornando o ambiente um ambiente impróprio, não compatível para que a felicidade reine nesse lugar. Um ambiente onde o perverso está sentado dando conselhos não é um ambiente onde você será um bem-aventurado, ou um homem feliz, ou mulher feliz, porque não é um lugar que você precisa estar. Nós precisamos estar perto de pessoas que geram um ambiente onde a presença de Deus é centralizada, é entronizada. Nesses ambientes não tem como ser bem-aventurado, tá? Ambientes onde a perversão sempre acabará respingando algo desse ambiente, dessas pessoas, dessas amizades ou companhias sobre a sua cabeça, tá? Então essa é uma clareza que o salmista Davi tinha. Eu carrego na minha história, né, algumas marcas por ter sentado à roda dos escarnecedores, por ter andado com pessoas, ouvindo conselho de pessoas ímpias, né? Então eu carrego algumas marcas na minha história, que hoje me dão completa clareza do que o salmista Davi está escrevendo aqui. Se ele chegou ao nível de escrever isso, é porque ele também em algum momento passou por algumas desilusões na sua vida que o fez entender. E sabe o que tem aqui? Atalhos, para que você, ouvindo o salmista Davi, não precise passar por tudo que ele passou, mas que aprenda com o conselho de quem já venceu algumas coisas. E agora também tem a história do seu pastor que está aqui gravando um vídeo para você, abençoando a sua vida essa manhã e te dando também o mesmo conselho. Davi está te dando um conselho, o pastor também está te dando um conselho. Já passei por momentos na minha vida que eu fui influenciado pelo ambiente e por pessoas, tá? Que me apontaram para uma rota onde hoje eu carrego marcas na minha vida que não eram necessárias, tá? Não se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é nós caminharmos como homens santos separados, mulheres santas separadas por Deus sobre essa terra, e no caminho nós acabamos tropeçando, nós acabamos errando o alvo, e isso é a definição de pecado para nós que estamos na caminhada com Cristo. Nós não vivemos uma vida de pecado, não vivemos mais aquela vida de tragédia, de sofrimento, sabe, de ser escravo desse mundo. Nós vivemos hoje escravos voluntários a Cristo Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, escolhendo servi-lo como nosso bom pastor, como nosso bom Senhor, né? Então, no caminho pode até acontecer que a gente tropeça aqui ou tropeça acolá, mas logo se levanta, limpa a sujeira, pede perdão a Deus, confessa esse pecado uns aos outros para que sejais curado. Tem todo um processo, porque quando você confessa a Deus, você alcança o perdão, você acessa a porta da salvação. Só que quando você não confessa esse mesmo pecado a alguém, você é perdoado, porém carrega a consequência desse pecado. Então quando você faz o que Tiago ensina, confessando os pecados uns aos outros, você começa a entrar num processo de cura e libertação daquela culpa do pecado, da consequência do pecado. Então a Bíblia é perfeita, ela te ensina isso. Então não se detenha no caminho dos pecadores, sabe? Não viva um caminho de pecador, tá? Não viva junto com pessoas que estão sempre pecando e pecando e pecando, porque logo o próximo será você. Vai pecar de forma consciente. E onde há pecado, há separação de Deus, né? E nem se ajunta à roda dos escarnecedores, onde você vê pessoas defamando o outro, sabe, levantando falso testemunho, com fofoca, com diz que me disse, corre, chuta, que isso daí não provém de Deus. Olha aqui um texto paralelo, com o mesmo princípio e ensinamento, lá em Provérbios 4, versículo 14, diz assim, não imite a conduta dos perversos, e nem siga pelos caminhos maus. O homem mais sábio que já existiu sobre a terra está te dando aqui um conselho também. Não imite a conduta dos perversos e nem siga pelos caminhos maus. Outro provérbio, 22:10. Mande embora os zombadores, cessarão as brigas. Não haverá mais contendas e nem insultos. Meu Deus, isso é muito forte. Perceba que muitas coisas que nós esperamos que aconteça na nossa vida não acontecerão se não tiver uma tomada de decisão. Decidir estar na condição de bem-aventurado é uma decisão que você precisa tomar. E a decisão carrega consigo rupturas, carrega consigo escolhas, carrega consigo
abrir mão de alguma coisa. Uma circuncisão é um corte em volta, uma incisão é um corte dentro, e uma decisão é um corte que desliga, é um corte que rompe com algo. Você decide. Quando você decide, você estava em uma rota e passa a caminhar por outra rota. Você caminhava com alguns amigos. Quando você decide se assentar em rodas de pessoas cheias de Deus, para que esse ambiente te influencie a se tornar uma pessoa cheia de Deus, não combina mais você andar com as mesmas pessoas. Pastor, mas Deus nos mandou ser sal para a terra e luz para o mundo. Eu não posso virar a cara para o mundo, eu preciso ser luz no mundo. Sim, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho para o mundo, ok. Mas onde nós vamos nos assentar, onde nós vamos buscar conselho, onde nós vamos buscar crescimento espiritual, tem destino certo, tem rodas certas, tem ambientes certos, tem amigos certos. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas e nem insultos. É isso que está escrito lá em Provérbios, tá? Versículo 2 do Salmo, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meu Deus, irmãos, quero encerrar só nesse versículo 2 aqui. Vou citar alguns textos paralelos, mas esse versículo 2 para mim está a grande chave, tá, desse ensinamento pela manhã. Porque para que eu consiga decidir, eu preciso entender o prazer e a vantagem, o benefício dentro da minha decisão. E se você quer decidir, sabe, ter uma vida separada, ter uma vida diferente, ter uma vida junto com os santos da casa do Senhor, onde você vai descobrir o valor atribuído a isso? Meditando na palavra do Senhor, meditando na sua lei. Nela medita de dia e de noite, tem prazer nela. Meu Deus, quando você vai aprendendo as coisas que estão aqui, consegue colocar na vida prática, no seu cotidiano, na sua família, nos seus relacionamentos, irmão, se prepara porque você vai ter uma vida prazerosa. Eu não estou falando, prometendo para você que a sua vida será sem dores, sem guerras, sem batalhas, pelo contrário. A palavra do Senhor é clara, nós somos mais do que vencedores e não tem como você vencer sem entrar em uma batalha para ser vencida. Porém, nós já entramos nessa batalha com uma palavra, mais do que vencedores. Isso nos enche de prazer, de alegria e de expectativa. Porque na outra via, na roda dos escarnecedores, no caminho do mal, no caminho do perverso, as batalhas também estão lá. Só que você não carrega uma palavra de vitória, você carrega uma palavra de derrota. Todas as vezes que a batalha se apresenta, você não consegue vencer. E o que fica no seu coração? Dor, tristeza, choro e sentimentos ruins, tá? Um texto paralelo está lá em Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria ao ingênuo. Meu Deus, quer buscar sabedoria, quer ter prazer, irmão? Medita na lei do Senhor. Todos os seus decretos são verdadeiros. Revigora a alma. Agora, os decretos dignos de confiança, irmão, precisam ser revelados, precisam ser estudados, precisam ser fonte de alimento para a sua alma. Aquilo que lá em Hebreus está escrito que torna-se a âncora da nossa alma, o que Deus disse e o que Ele jurou. Os decretos dele, irmão. Isso se torna âncora para a sua alma, porque você pode olhar em redor e o vento está balançando o teu barquinho, mas quando ele está ancorado na lei do Senhor, ele pode até ir aqui um pouquinho e ali um pouquinho, mas ele não sai do posicionamento. Tem âncora, está firme. Pode soprar um vento, pode chover lá em cima, pode fazer alguma coisa, mas ancorado na lei do Senhor não se perde, tá bom? Salmo 40, tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus. Aqui, irmãos, está uma segunda grande chave para esse texto, esse devocional dessa manhã. Busque prazer enquanto você serve ao Senhor. E essa é a grande chave. Quando você serve com peso ou com pesar, é porque você está servindo a sua obra ou a obra de um homem. Olha o que o Samuel, a vida do profeta Samuel, está narrada na Bíblia, e o começo da sua história está escrito assim, que Samuel servia ao Senhor diante de Eli, diante do sacerdote. Então ele servia sim, ouvindo ali os conselhos, os comandos, o ensino de Eli. Ele foi forjando em Samuel o sacerdote, ensinando a ele o que era o sacerdócio. Mas a entrega e a devoção não estava na mão de Eli, estava na mão do Senhor. Ele servia ao Senhor diante de Eli. Ele não saía da presença de Eli, porque era na presença de Eli que ele aprendia, ele absorvia, ele tinha informação, ele era editado, ele era forjado, ele era formado. Mas quando o caldo entornava, eu tenho certeza que entornava, porque nenhum ensinamento vem sem confronto. Ele buscava o prazer onde? No Senhor. Estou passando por essa edição, estou passando pela forja, por amor ao Senhor. Então eu permaneço perante Ele. E isso é o que acontece todas as vezes que nós estamos prontos e aptos para fazer a vontade de Deus. Precisamos buscar o prazer no Senhor, diante daquilo que nós estamos fazendo em parceria com os sacerdotes que nós estamos servindo aqui na terra.
tua casa espiritual tem se dedicado a esse período de zelo, de busca, sabe, por fundamentos, por ensinamentos, por desenvolver ministério, por ensinar princípios que estão nas Sagradas Escrituras. Como Davi está escrevendo, como foi a vida de Samuel, eu quero te fazer esse apelo aqui ao seu coração. Decida buscar prazer no Senhor em tudo que a tua casa espiritual está disponibilizando para você. Busque com afinco, sabe, crescer em Cristo Jesus através do seu sacerdote que está aqui te ensinando, pegando na sua mão, disposto, tá, a caminhar com você nessa jornada, para forjar em você uma grande flecha que será lançada em missão, fazendo a obra e a vontade do nosso Senhor. Amém? Louvado seja, Salmo 112, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Muitas vezes nós buscamos a bênção, nós buscamos a bênção do Senhor. E aqui está o atalho para você. Você não precisa ficar buscando a bênção aqui, bênção ali, bênção ali. O profeta A, B ou C está ali. Deus faz grandes coisas através dos profetas. E não estou levantando uma bandeira contra isso. Mas eu estou te falando que se Deus decidir te abençoar, irmão, Ele traz o profeta até você. Você não precisa ficar procurando aqui ou ali ou ali. O que você precisa buscar é a lei do Senhor, porque nela você será abençoado, tá? Mateus, agora lá no Novo Testamento, Mateus 5,3, o próprio Jesus ensinando: felizes são os pobres de espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Pobre de espírito, o sentido por trás desse ensinamento não é aquela pessoa que sabe que se coloca muito para baixo ou em um gesto de falsa humilhação, falando que, nossa, eu sou humilde. Uma pessoa humilde, ela não precisa dizer sobre a humildade dela. A própria humildade dela prega-se, você vê isso no dia a dia. Isso não é pregado, isso é um comportamento, é um sinal de quem você é, do ser. Se você é humilde, você não precisa declarar isso. Isso vai ser notado com as suas ações, com o seu comportamento, tá? Então, o que Jesus está querendo ensinar? Aquele que se vê de uma forma menor em si mesmo, vê as suas limitações, vê o tamanho que você é e o tamanho da tua dependência total em Cristo. Esse que consegue se diminuir, sabe? Esse que consegue ver a sua pequenez diante da grande glória de Deus e também diante até dos irmãos. Nós somos tão pequenos, irmãos, eu preciso de vocês, sabe? Para fazer com que a visão da IPA seja, nós vivamos essa visão grande que Deus tem nos feito sonhar, feito que nós visionemos o futuro. Eu só vou conseguir isso junto com você. E aqui é que está essa pobreza de espírito, porque não adianta eu achar que eu sou tão poderoso sozinho que eu vou fazer tudo sozinho. Pobre, cego e nu, irmão. Eu preciso de você porque eu sou muito fraco, eu sou muito pequeno, eu sou dependente daquilo que Deus depositou em você, eu sou dependente daquilo que Deus depositou na nossa equipe pastoral, eu sou dependente daquilo que o Espírito Santo tem colocado na vida de cada um de vocês. E é somente todos nós engajados debaixo de um só comando, debaixo de uma só voz, sendo uma só pessoa, irmãos, aí sim nós conseguimos crescer. Então, o pobre de espírito é aquele que consegue entender essa dinâmica do reino dos céus, que nós dependemos de Cristo em primeiro lugar. A força dele é o que me mantém forte. É na força dele é que eu encontro forças para continuar seguindo a minha jornada. E também na força dele distribuída em cada um de vocês. Aqui entra a lógica perfeita do reino dos céus, tá? O apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Meu Deus! Olha o que um dos maiores homens de Deus, que nós temos inspiração em aprender com ele, ensina. Ele ama a lei de Deus de todo o coração dele. Custe o que custar, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele precisou fugir, ele sofreu naufrágio. Gente, a vida desse homem, ele tinha todos os motivos para desistir. Talvez, inclusive, e aliás, muito de nós, tá? Fala a partir de mim, talvez eu já teria desistido. Nas primeiras perseguições que ele sofreu, eu teria abandonado, teria seguido outra rota, teria ido fazer tenda, viver das tendas, deixa esse negócio para lá. Deus não está nisso porque estou sendo perseguido e apedrejado. Agora deixa eu te falar, liberar a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Se você está vivendo algum momento de guerra, de perseguição, de afronta, de luta, não se entristeça, pelo contrário. Celebre porque você está na rota em que eles estão te perseguindo por conta do que você carrega. Somente a árvore que dá fruta que recebe pedrada. Se você não tivesse influenciando em alguma esfera, nada estaria acontecendo na sua vida e isso deveria ser um alerta, tá bom? E para encerrar, Tiago 1,25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, persevera nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. O que liberta? Entender de fato a lei do reino dos céus, tá? E perseverar nela.
perseverar nesse governo, nesse sistema. Que é a libertação, irmão, você precisa pedir perdão a Deus, precisa confessar os seus pecados uns aos outros. Essas leis, tá? Esses princípios espirituais. E colocar em prática, não adianta ouvir. Não adianta ouvir, tá? Tem que praticar, porque senão vai esquecer o que ouviram. Se não esquecerem o que ouviram e colocar em prática, serão felizes no que fizerem. Se hoje está faltando felicidade na sua vida, harmonia na sua vida, se existem coisas fora do lugar, talvez é Jesus Cristo que está te chamando, tá? Para viver um tempo como este. Escolher de fato os ambientes que você frequenta. Escolher de fato as pessoas que você caminha do seu lado. Não importa se tem patente eclesiástica, se é vice-deus, arcanjo ou querubim. Se você não consegue ver Deus na vida dessa pessoa, mude a tua estação, mude a tua rota, mude de ambientes. Você precisa estar em ambientes onde você consegue ver Deus no homem. Ali é um ambiente onde você terá aprendizagem, crescimento e tudo que você empreender será em benefício do reino dos céus, respaldando aí a sua jornada. Que Deus te abençoe. Quero fazer um período de oração aqui junto com vocês, orar por todos os pedidos. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, escreva aqui abaixo nos comentários e logo nós estaremos em intercessão pela tua causa também, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa manhã tão abençoada na tua presença. Pai, que a mesma presença que eu estou sentindo aqui, Senhor, no ambiente que eu estou, teus filhos que estão conectados aqui com esse vídeo também possam sentir a tua presença de uma forma extraordinária nessa manhã, os guiando, Senhor, nessa rota de ter sabedoria, clareza, Pai, de trilhar, Senhor, a vida segundo o reino dos céus, Pai. Dá-nos força, amigo Espírito Santo, para que possamos caminhar nessa jornada, tomando decisões de ruptura muitas vezes, mas que são rupturas necessárias para nos apontar na rota em que o Senhor se revelará para nós, com prazer, com alegria, com frutos, com produtividade, Pai. Em nome de Jesus, eu sinto muito forte no meu espírito que não é mais tempo de vivermos ouvindo ou falando sobre um governo que nós não conhecemos ou não experimentamos, mas é chegado o tempo de vivermos e anunciarmos as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida, sendo respaldada pela nossa vida cotidiana. Que Deus levante aqueles que decidirão hoje ser representantes do reino dos céus sobre a terra, viver de uma forma santa, ilibada, que por onde você caminhar, as pessoas possam dizer, ali vai um santo homem de Deus. Que Deus os abençoe, que cada pedido que estão aqui abaixo, Pai, em nome de Jesus Cristo, portas de emprego, Senhor, pedidos de cura, em nome de Jesus, aquele que está enfermo, que ele possa ser curado, enfermo, possa ser curado, Pai, aquele que precisa de visão, possa ser visionado, aquele que precisa de uma inspiração, possa ser inspirado, aquele que precisa de fé, possa lhe ser acrescentada a fé, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, cura os enfermos que estão nessa live, que todo câncer desapareça, que toda depressão vá embora, síndrome de pânico, ansiedade, desejos e pensamentos suicidas, em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é teu e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós queremos clamar diante do altar do Senhor nessa manhã, Pai, que aqueles que estão em prisão seja colocado em liberdade, prisão na alma, Senhor, em nome de Jesus, prisão, Senhor, de uma forma que o corpo físico tem sofrido as consequências dessas prisões na alma, seja posto em liberdade agora, em nome de Jesus, que todos os grilhões sejam quebrados, todas as cadeias sejam quebradas, todas as algemas sejam quebradas agora e que teus filhos sejam postos em liberdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre uma porta de emprego, Senhor, para aquele que precisa, um emprego de honra, Pai, em nome de Jesus, nesse tempo onde as finanças estão sendo tão atingidas e atacadas, Pai, a vida financeira do teu povo tem sido tão assolada, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que caminham debaixo da tua bênção, Senhor, possam notar a diferença, Pai, de estar debaixo da tua bênção e de estar fora dela. Em nome de Jesus, abre uma janela para que seus filhos possam, Senhor, se tornar dizimistas, possam se tornar, Senhor, primiciadores, possam se tornar participantes das leis espirituais sobre o dinheiro e que participantes disso eles possam notar, seja notório e evidente, Senhor, o avanço financeiro sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, acampa teus anjos em seu redor e te dê os livramentos necessários para que a sua jornada seja intensa com Cristo Jesus. O céu não está em crise, tá bom? Deus tem te chamado para uma nova estação e se Ele te chama, Ele te provisiona. Deus te abençoe. Volte aqui amanhã que nós teremos aqui mais um tempo de meditação, de oração juntos. Eu tenho certeza que será um tempo de muita bênção para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Conta comigo. Tamo junto.